avança agora para a nossa conversa, Simone tinha prometido em osso. Na semana passada, no começo, fala sobre comportamento na condução na cidade da Praia e em alguns outros centros do país que eventualmente podem ter coisas parecidas. Em relação a aquela questão que cada para termina, e não tinham os outros tópicos, por exemplo, moda e comportamento de peão, e travessia e circulação na via pública, e também e localização ou fixação de quebra-molas. Que é um dos tópicos que hoje também não queria aproveitar para falar ali com o Sousa Monteiro, que está ajudando, entende um bocadinho mais de modo que podia ser e melhor situação a nível de centros urbanos e percebe também a nível de praia, que é nosso caso e de exemplo, que é o ambiente que nos está perto dele, que nos conhece melhor, para perceber o que está costuma ser. E fala de comportamento de peão na via pública e também atribuir responsabilidade a peão nessa parte que está competente, porque é só o condutor que tem responsabilidade na via pública. Bom dia. Bom dia, obrigado por mais uma oportunidade de tenta ajuda. Circulação de pessoas e viaturas na praia. Não teve a oportunidade de destacar hoje algumas imagens. Comportamento de peão não é o melhor, para forma está mal, porque o peão tem que entender, mas se lugar de transita é passeio, de carro é estrada. Então, para facilitar a transição de peão de um lado para o outro, criar a passadeira. Mas, hora que botar atravessa a passadeira, tem que ter um certo cuidado entra na passadeira, porque um carro também, mesmo que estiver também com pouca velocidade, ele tem sempre um tempo de reação de condutor e um tempo de travagem. Nesse tempo de reação e travagem, se você estiver naquele limite, ele é capaz de ir na boa. A hora que um peão chega na passadeira, antes de entrar na passadeira, ele arriba o passeio e deve parar para o lado que o carro também, portanto, para a direita, que para fazer aquela mensagem a condutor. Que o condutor percebe mesmo e tem intenção de atravessar. Tem intenção. Portanto, o peão tem a obrigação de parar, assim como o condutor também deve parar sempre que hoje um peão na passadeira. Mas muitas vezes o peão aparece repentinamente que aquele condutor que tem tempo de fazer a travessia na passadeira. E na semana passada estava a chamar a atenção de questão de bicicleta, a pessoa se atravessa a estrada com bicicleta e com alguém arriba a bicicleta. O negócio, por exemplo, viaturas que transitam na estrada. Bicicletas também podem transitar na estrada. Só que a bicicleta ele é equiparada a peão. E como ele é equiparado a peão, é que tem nenhuma segurança, é que tem nenhuma proteção. Ele tem proteção sim se estiver na única ele anda, sempre encostado à direita, ele consegue ter alguma segurança. Mas a hora que entra na linha frente de uma viatura, ele acaba para perder direitos que podia ter. Não há imagens de pessoas que atravessam a passadeira sem responsabilidade. Tem penalização para pessoas que utilizam a passadeira de forma incorreta, assim como tem para peão. Erradamente, pessoas e com crer, acredita, mas quem atravessa na passadeira, o condutor tem toda a responsabilidade de parar e deixar bem. E que se caro para ele, o condutor tem toda a responsabilidade naquela situação de acidente. É sempre assim? Não, é o que me explica. Peão, antes de entrar na passadeira, ele passa a responsabilidade para o condutor. Ele está jovem, ele fala, olha, nunca passa. O condutor está para, deixa ele passa. Porque se o condutor for apanhado num momento de surpresa, um peão também chega a travessa, a hora que ainda creba a trava, mesmo que a excesso de velocidade, existe esse risco de contacto. A 30 km horários, que é uma velocidade. Que é uma informação que eu dava semana passada, que ainda gostava de frisava novamente para a pessoa se pode ter olhar tudo aquele pormenor ali. Sim, 30 km horários é a hora que aparecer um fator surpresa. Alguém que atravessa rapidamente na passadeira, que hoje, pela banda pé, pela pena travão, pela trava, ele corre cerca de 12, ele anda cerca de 12 metros que sim. Mas 12 metros depois depois que a pena naquele movimento que também, no tempo de reação, ele anda 12 metros. A hora que trava, ele anda mais cerca de 8 metros. Portanto, mas ele é fração de segundo, ele é tão rápido, que às vezes as pessoas falam, não, anda 20 metros. Ele tinha que estar na força. Ele tem que estar na força, ele que estava. Só que ele foi espantado, ele espanta e reage.
Tem casos que o condutor pode até reagir ao contrário. Em vez de trava, troca acelera. pena. Não, acelera. Depende da reação do condutor. Mas ele é extremamente perigoso a hora que pessoas te entendem. Não, é passadeira, é para peão, passa. Com o móvel na mão, tranquilo, até esquece. E tem a situação de pessoas que te atravessam com o menino. Há bocado não hoje de um pedestre que estava com criança arriba de uma bicicleta. Tem situação até que crianças que hoje têm idade ainda de ser carregado no braço, pessoas que atravessam com ele na mão, estava com ele na passadeira. Já não sei como é que é prudente, mas pode pôr risco de acidente para peão e para condutor, mas ele é ilegal. Bom, ele é cívico. Então, as pessoas devem atravessar a passadeira o mais rapidamente possível para poder deixar o trânsito fluir normalmente. Porque é um sítio que criado só para facilitar pessoas. Então, melhor que facilitar a travessia para o outro lado, tem que facilitar a travessia para descongestionar o trânsito. Agora, a hora que não está bem devagar, na passeadeira, que está dá. Agora, e a nível de cidade da praia, não tem localizações de passadeira em muito lugar. Onde que a população deve perceber, mas é necessário para a passadeira e que se tiver esse pode pedir. Tem lugares que é estratégico, tem lugares que é necessário para a questão de segurança e onde que é os lugares que alguém pode fazer assim. É um lugar que tem que pôr passadeira e que a população mesmo pode tomar iniciativa e pedir para pôr. Bom, a população se toma iniciativa, essa fazer asneira, muitas vezes. Porque, às vezes, na porta da minha casa, não, tenho que pôr um quebra-mola na porta da minha casa, para que aquele carro passe mais devagar. É uma zona que tem movimento, que te justifica. Finalidade de quebra-mola para te quebra a velocidade de carro. Portanto, é que te justifica. De passadeira também é a mesma coisa. Agora, passadeira, tudo onde que te justifica deve ter passadeira. E onde que é suposto estar? É suposto no lugar onde que tem circulação de pessoas. Mas as pessoas também têm que entender. É que para Bengossi, não te passa um, te passa outro. Não. Deve ter uma forma de fazer pessoas orientar. De fazer um grupo, te atravessa, de fazer outro grupo, te atravessa. Porque assim é que é correto. É só fazer, por exemplo, na onde que tem semáforo, porque és obrigado a parar. Porque se cá fosse, se atravessava também de qualquer maneira. E tem zonas que tem passadeira, semáforo e ainda apoio policial de trânsito para ajudar a circulação de carros e de pessoas. Sim. É redundante ou é necessário? Muitas vezes é necessário. Por exemplo, não tem na rotunda de Terra Branca, ali sim, que aquela rotunda deve ser estudada uma outra forma de fazer carro circula, porque carro está congestiona trânsito lá. E a hora que essa congestiona trânsito, efetivamente, até interrompe o peão de passa. Daí a razão que a polícia está lá para tentar regularizar, para facilitar. Para ter um equilíbrio. Não? Um equilíbrio, tanto na passagem de peão como na circulação de viaturas. Até uma hora que o peão também tem que parar para deixar carro passa nas situações do género. Sempre, inclusive, a estrada é do condutor, é da viatura, não é do peão. Agora, é um lugar em que ele está facilitado para poder atravessar. Tem situações em que o carro está a fazer volta rotunda, a hora que está aceita contra com passadeira e com o peão sem orientação de polícia, que está começa a atravessar. Ele congestiona o trânsito e ainda aquele fila de carro acaba para fazer aquele que leita e aquele que regra te impede que é paragem dentro de rotunda. Não, na saída de rotunda, depois da saída de rotunda, principalmente naquelas rotundas de vias paralelas, tem que ter uma determinada distância, em que se precisa mais ou menos quantos metros. Mas tem que ter uma determinada distância. A hora que eu sei, que é para poder permitir, nesse caso, o peão se passa. Mas, normalmente, naquelas situações, ela tem sempre semáforo. E semáforo está orienta. Hora que é peão, hora que é fazer. Nunca sei se tem imagem assim de uma situação em que o peão é obrigado a andar na estrada, quando podia ser facilitado a continuação daquele corredor que foi criado lá na rotunda de 1º de Maio. Quer dizer, você está preparando a pessoa na Centro Social 1º de Maio, enquanto está por lá, e é uma situação em que pessoas podiam se andar no passeio, mas que tem como continuar naquele corredor. É saber um bocado, depois eles têm que passar para a estrada. E aquela coisa dentro de uma curva, com muita circulação de viaturas, acaba para tornar perigoso. E logo a seguir a ele, botou uma passadeira. Então, quer saber se já se conseguir identificar aquela imagem, mas enquanto isso, não pode saltar para um outro ponto também que era de extrema importância, que tem a ver com localização e fixação de quebra-molas. Até e Monteiro traz-lhe um exemplo, que é na São Pedro, São Gastanheiro, que tem um número 2 km 14. Exagerado, simplesmente a ser tendencioso, mas 14 e passadeira, 14 quebra-mola na 2 km.
Pode ser demais, não? É demais. É demais e te torna extremamente perigoso porque quebra-molas que tem coisa, que tem sinalização. Que tem sinalização. Nem marcas na piso. Nem marcas na piso, nem nada. Porque quebra-molas, se bobo que concha aquele lugar, bobo lá de noite, vou poder ter um acidente. E depois pisos, por exemplo, de calcetamento, porque não consegue perceber relevo. Assim não tem uma situação, carro que está salta. É um quebra-mola que está mal feito. Nunca sei se ele foi feito para Estado ou se foi feito para pessoas, para moradores de lá. Ele está subindo, quebra-mola deve ter um plano inclinado, menos acentuado. Para transformar num batente. Sim, para o carro poder subir, a hora que ele de arriba, ele torna amortece, sim. Ele amortece e te diz. Porque muitas vezes a hora que ele diz naquele, o carro te espanca. Que ele não sei se ele é na Vila Nova ou se ele é na Vila Nova. Por exemplo, naquele caso de Vila Nova, lá é chamativo, o condutor está queixa e que todo o carro próprio que está conseguindo passar nele. Esse que está conseguindo passar no longitudinal, esse tem que estar na diagonal. Na diagonal. Para conseguir pôr cada roda de uma vez na chão. E é perigoso. Tem uma regulação, em termos de altura e grau de inclinação de aquela rampa de quebra-mola? Pouco hoje, ele é 8 a 10 centímetros de altura. Portanto, mas ele tem que ser no seu início e no seu término, ele tem que ser rampeado para facilitar a subida de carro. Até para cada porque se você repara naquele carro lá, por exemplo, é também. Que é mais baixo, é também. Quase também. Por quê? Porque te apanha logo um ponto elevado. Porque esse carro que é mais baixo, moda Peugeot e Renault, naturalmente, que aba de para-choque está raspa lá. Sim, diferente de... E se for em marcha ré, é pior, está rinca o para-choque, não desce. Mas rotunda na marcha ré. Não, nunca se fala, mas se fala num caso de inclinação do género, está rinca. Portanto, rotunda é assim. Aquela de Vila Nova, botou ele tem uma marca amarelo no fundo. Que boca toda. Quase isso está sim, olha só na direita, bolsa na esquerda, boca se te repara, mas tem uma sinalização que pode causar perigo na boa condução. Porque rotunda, você também a 60, que é uma marcha normal, se você repara uma rotunda, a hora que bate nele, você sube. Não quebra-mola. Não quebra-mola, bate nele, você sube. A hora que sube, você pode perder controle de viatura, pode ser uma viatura por frente, para uma boca tem roda suspensa, que tem controle de viatura, sim. É que tem controle de viatura e pode bater num outro carro de frente. E tem outra coisa, naquele caso de Vila Nova, em concreto, naquele mesmo via, tem 3 quebra-molas que têm aero e tudo é diferente do companheiro, tanto na altura como na grau de inclinação, para subir o valor. Mas devia ser que... É padronizado que esse 3 lá. Não, quebra-mola é padronizado. Agora, se é na execução. Portanto, a fiscalização da confecção de quebra-mola é que tem que saber realmente se aquele quebra-mola está ou que está. Repara que ele tem só um sinal que foi pintado há long time. Ele tem um outro sinal lá daquele outro lado, mas que te serviu... E que se está fila de carro que tem um sigilo. Que te serviu para boa informação. Tem um outro quebra-mola na praia que está com pintura ainda, mas ele tem pintura que tem sinal vertical. Aquela pintura é que fluorescente de noite, nunca tem luz que te ilumina suficiente estrada para não olhar, mas não se chega no quebra-mola. Na caso de falta de fiscalização ou de manutenção de sinais lá, ou pelo menos de quebra-molas ou passadeira, a população pode dirigir quem solicita que ela para garantir melhor segurança. Tanto, eles podem dirigir a DGTR, a câmaras municipais, qualquer autoridade responsável para fazer aquele trabalho de manutenção e recuperação. Bom, até a autoridade, tudo quanto eu sei, a Câmara que é responsável para a rede viária. Mas a DGTR é quem supervisiona e controla. Supervisiona e controla, a polícia fiscaliza, mas não é assim a polícia que tem ação. Assim, quem que tem ação é Câmara e DGTR, para fazer coisas de mesma altura. A polícia também pode dar-se apoio, que não é nada da normal, e dar-se apoio assim na frente. Não, nos repara que esse quebra-molas ali está um bocado alto e pode constituir perigo. Mas, não sendo polícia, não tem coisa. Não tem razão. Aquela situação de que aquele corredor, aquele corredor de Sucupira é seguir de lá assim, que se tem imagem. Aquele que também mais no sentido e 100% de maio para Sucupira, para Enacol. Para a que seria lá onde o carro só passa. Que já aquele corredor já que tem para circular. Tem uma parte, depois tem chapas de alumínio. Ele fica interrompido por uma obra que se é vedado. Sim, mas a obra se é vedado, mas era um passeio. Então, a semelhança daquele que se faz a lição, se pode fazer aquele passeio também. Para evitar, naquele espaço
que tem que parte num rotunda que é fechado para condutores hoje e para pessoas hoje, mas tem um obstáculo assim que é perigoso. Tem situação em que peões podem levar multa para circulação na via? Ou por situação de algum incumprimento com regras de trânsito? Tem sim. Ou sim. ele... Não, tem agora. Nunca pode flow e artigo, mas não sei se existe. Mas aqui exemplo de casos, às vezes, que pode acontecer. É exemplo de uma pessoa também te chega e tu é carro também te atravessa a roça. E se for confirmado, me faz aquele tipo de transgressão, pode ser multado para aquela. E responsabilizado. Uma vez aconteceu comigo um caso interessante. Ainda, nunca sei se era banco ou se ainda era Galerias Praia. Não sei também, e passadeira era quase na meio de prédio. Bem devagarinho, cheguei uma coisa na limite. Exatamente o senhor, passa, que o outro passa, e para adiante, a cruz do braço, a frente da crepa nenhuma tão. Eu obrigando a dar uma resposta um bocado grossa, um bocado coisa. Falei, senhora, eu pode ter certeza de uma coisa, se mata a minha tabacaria, minha está enterrado, minha tabacaria sim bem. E briga que a senhora falou, que busca. Mas repara, ostensivamente é para a minha frente, quando me está parado, para fazer aquele comentário ali. Um bocado... Que podia ser evitado. Tanto da minha parte como de si. Tanto que ela, como outras situações e desentendimento no trânsito, pode ser evitado, sobretudo para a base de tolerância. Para não ficar nessa conversa, então gostava aqui de chamar a atenção para essa questão que tem a ver com e garante, mas pelo menos, pessoas que coabitam nas vias urbanas e nos centros, sobretudo na estrada. A pessoa está conseguindo entender, mas limite de está fim da longa direito de terminando. Mas isso é que está faltando, é aquela capacidade cívica de não hoje um carro está bem ia fazer uma manobra, vou pôr a trava, vou diminuir a velocidade, vou fazer na cruzamentos, entroncamentos e rotundas o condutor nunca deve andar para riba de 30 mas tem um condutor que te entende, mete apresenta para a direita quando quer outro carro chega primeiro, portanto a prioridade da direita não é absoluta, quem chega primeiro não te avança, não chega em igualdade de circunstâncias, te avança a viatura com prioridade da direita. Muito bem. Obrigado, Monteiro, para mais um momento de esclarecimento. 10 minutos nunca chega para nada, ele é realmente curto, especialmente a hora que o assunto tem a ver com coisas de bom interesse, uma hora que ali, que é um trabalho que, no fundo, é cívico e ninguém que te paga, ninguém para fazer um trabalho daquele, mesmo que fosse pago, porque tinha valor que te conseguia compensar o esforço de cada um. Não entendo, mas poderá ter alguém que esteja de acordo comigo, não está também natural, nunca pode ser sempre de acordo com o companheiro, mas mim se tenta fazer o máximo para tentar ajudar. E depois com especialidade também. Não aceita qualquer crítica de pessoas que odiam, porque depois não ter uma crítica para fazer, mas isso será numa outra circunstância, oportunidade, numa outra análise para poder ficar enquadrado.